E pronto. Então, acho que estamos gravando mais uma vez. Obrigado a Marta. A Marta vai fazer uma exposição de até uns 40 minutos e depois a gente abre para discussão. É uma discussão aberta, assim, como a gente faz. Muito obrigada. Vou só aqui confirmar para não perder as horas. Em primeiro lugar, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada ao professor João Cortese por este convite. E para mim é uma enorme honra e alegria poder estar cá hoje convosco. E este mês no Brasil, devo dizer que tem sido, ou ainda está a ser, uma experiência absolutamente fantástica. Por várias razões. Porque a vossa forma de estar e de receber e de acolher é incomparável. É a minha o primeiro comentário. E em segundo lugar, porque o acolhimento também das ideias que trago e as perguntas que me são colocadas fazem de facto pensar muito e acho que poderá ser uma boa inspiração para aquilo que há de ser no futuro, a minha investigação. Por outro lado, também esta vinda divide um pouco a minha estadia nos Estados Unidos. Eu já vivo nos Estados Unidos desde 2016 e fui lá com um projeto de um ano, estava a fazer o doutoramento e acabei por ficar até hoje. Não há nada tão definitivo como aquilo que começa provisório, é isso que se costuma dizer. E nesta fase, eu estou de facto numa fase de transição, de permanecer mais continuamente nos Estados Unidos, e esta era precisamente a altura certa para vir ao Brasil. E estou muito contente de estar convosco. O que é que eu vos trago hoje? Esta ideia da teoria, esta teoria principialista é a teoria que informou a bioética que nós conhecemos hoje enquanto disciplina. E foi uma teoria muito divulgada ao longo dos anos e com muita influência no Brasil, inclusive. Alargou-se nos anos 80, quando a bioética se expandiu dos Estados Unidos para a Europa, nomeadamente para Portugal. Os primeiros institutos, ou o primeiro centro de investigação em bioética em Portugal data de 86, por isso o movimento de afirmação da bioética dos Estados Unidos para Portugal é relativamente rápido e traz uma enorme influência da teoria principialista. Quando a bioética se alarga à América Latina, nomeadamente ao Brasil, nos anos 80, também traz uma grande marca do principialismo. E é um pouco isto que eu gostaria de tratar convosco, e a minha apresentação vai ter uma dimensão mais histórica, uma dimensão mais conceptual, e depois uma dimensão mais aplicada dentro daquilo que eu puder e conseguir chegar. Porque a minha área de formação é filosofia e é no domínio da teoria que eu participo. Ora bem, em termos de percurso de reflexão, só chamar aqui a atenção para a dimensão pluralista da ética, o problema dos consensos, a constituição da bioética enquanto área disciplinar, o principialismo enquanto língua franca de princípios, passa a redundância, o principialismo é o uso exagerado de princípios, é assim que o termo aparece, a experiência de uma moralidade comum, operacionalização dos princípios na bioética pública, um termo que começa a ficar cada vez mais, que chama cada vez mais a atenção, será que a bioética não é, sobretudo, um discurso público de preocupações, etc., e depois umas reflexões finais. Quando se fala, isto inspirou o título desta apresentação, atualmente nós vivemos numa dimensão pluralista da ética. Para quem trabalha na área da filosofia, nós avançamos de uma ética aristotélica das virtudes para uma ética de Kant e da teoria e da lei universal, mas, de facto, o século XX e o século XXI têm trazido um pluralismo da ética em que é muito difícil encontrar uma teoria ética de fundo, ou de base, tanto faz, mas uma teoria ética que consiga povoar todos os problemas da ética, da prática e, sobretudo, todas as convicções ou todas as crenças morais das sociedades plurais.
Por isso, de certa forma, o que nós temos é um pluralismo ou a exigência pluralista da ética. E há muitas questões que se colocam, nomeadamente a diversidade de valores morais que são frequentemente conflituantes, e eu vou falar muito de conflito, e o conflito teórico. A questão da afirmação dos valores culturais como constituintes dos valores morais, o problema do relativismo e do universalismo moral, porque a ética confronta-se com a importância, não necessariamente com a vigência, mas com a importância do universalismo moral. Depois, o que é uma moral reguladora? Aquela que diz tudo o que deve ser tal como deve ser, com aquilo que é uma moral dos direitos individuais, ou uma ética dos direitos individuais. E, por fim, a questão do estatuto da tolerância ética, ou o estatuto da tolerância na ética. E é claro que uma das questões que vem ao de cima é onde é que está a autoridade da moral? Estará na religião? Estará na política? Estará na própria ética? Porque a ética é uma disciplina filosófica por natureza. Portanto, onde é que está a autoridade da moral? E há, de facto, uma democratização da ciência e da tecnologia. E essa democratização, relacionada com sociedades plurais, coloca questões éticas de fundo. Um exemplo concreto é de que forma é que nós usamos a linguagem, de que forma, qual é a extensão de um conceito. Por exemplo, a dignidade como um valor intrínseco, na linha de Kant, ou a dignidade como a capacidade de decidir sobre as questões que só a mim me dizem respeito, nomeadamente em relação à minha saúde. Portanto, eu tanto posso usar o termo dignidade como sentido de valor intrínseco, ou como uma dignidade como dar-me a possibilidade de eu poder escolher aquilo que quero para mim. Ou a própria concepção de pessoa, que é um conceito muito grato na filosofia, grato e ingrato, não é? Porque a categorização de pessoa é extremamente complexo. Portanto, a pessoa como um fim em si mesmo, mais uma vez, uma definição kantiana de pessoa humana, com uma ideia de homem como construtor das suas decisões. E o que, no fundo, inspira também o título do meu livro, que saiu há pouco tempo, é o problema dos consensos. De que o consenso é uma aspiração teórica, mas a bioética é o espaço académico e público onde se busca consensos. E onde esse consenso é muito difícil de alcançar. E já me tenho perguntado várias vezes porquê bioética e consenso. Isto não é publicidade ao livro. É que eu própria já tenho dúvidas porque é que o título tem aquele nome. Porque tanto é enquanto aspiração, como é para o desafio que a bioética enfrenta, que é o de criar consensos para as sociedades globais. Mas eu vou falar sobre isso no final. Só... Esperem que eu estou aqui a passar erradamente. Deixa-me cá ver como é que eu volto para trás. É o menorzinho. O menorzinho. Foi. Vai. Então, tá. Então, só dar aqui uma... Mas por acaso, pensava que tinha posto aqui umas... Este tem... Eu pensava que tinha colocado aqui umas animações, mas não. Eu estou projetando o PDF. Deixa eu voltar ao PowerPoint. Perdão. Só por uma... Não há problema, não há problema. Não quer? Coloque. É porque o Google Meet projeta melhor a PDF. Não faz mal, não há problema. Não quer que abra? Não há problema. Fui eu, desculpe, Não Marta. há problema nenhum. Então, só dar-vos o contexto de como é que a bioética passa a disciplina, ou a área disciplinar. Em primeiro lugar, neste texto, em 1927, na Alemanha, Paul Fritz Jahr publica na revista Cosmos esta ideia de que bioética constitui a revisão do relacionamento ético dos humanos em relação aos animais e plantas, e há bocadinho eu e o João estávamos a conversar sobre este assunto, esta dimensão ecológica da bioética, que tem sido bastante negligenciada, e, portanto, creio que também vos interessará, na medida em que vêm quase todos da área da biologia e das ciências mais exatas.
Em 1971, nos Estados Unidos, Van Rensselaer Potter publica primeiro um artigo e que depois constitui o primeiro livro, o primeiro capítulo deste livro, Bioética, uma ponte para o futuro, que já está traduzido em português por uma editora do Brasil, que apresenta uma perspectiva ambiental e de que modo é que, de facto, e a preocupação de Potter tem a ver com o crescimento exponencial da população humana e da escassez, ou da previsão de escassez de recursos. Portanto, há uma dimensão claramente ecológica, ele é um médico, mas com uma dimensão ecológica. Em 1971, aparentemente sem que um saiba do outro, o André Hellegers, que é ginecologista, funda o Kennedy Institute of Ethics em Georgetown, na Universidade de Georgetown, e que dá uma conotação biomédica. Só queria fazer aqui uma pequena pausa. Na década de 70, a grande preocupação ao nível da medicina ginecológica ou da ginecologia obstetrícia é a questão da procriação medicamente assistida. É a promessa do bebê perfeita. Portanto, quando este centro é fundado, tem uma preocupação já de ética biomédica, especificamente para a dimensão da ginecologia. Tanto que o título do Kennedy Institute não é imediatamente este, depois acaba por se reduzir. E é Kennedy porque a família Kennedy deu aquele budget inicial para arrancar com o projeto, dando depois o nome ao seu instituto. E aqui, em 1978, é publicado o Belmont Report, do qual eu já vou falar. Mas, em 1979, dois académicos do Kennedy Institute, que tinham começado a trabalhar juntos, o James Childress vinha da Universidade da Virgínia com um contrato com o Kennedy Institute, e começam a trabalhar num livro sobre ética biomédica. Ou seja, havia escassez de bibliografia que agregasse ou que propusesse uma teoria para todos os problemas da época, e na altura os problemas da época era a alocação de recursos, era a questão da medicina reprodutiva, a própria contracepção oral. Portanto, eram os temas, na altura, os novos temas da ética. E este projeto nasce precisamente com o objetivo de criar uma teoria para a bioética. Por isso, há esta proximidade grande entre um e outro. Enquanto fiz a minha investigação de doutoramento, que foi sobre o principialismo, fiz no Kennedy Institute, precisamente porque era o ambiente filosófico de onde a teoria nascia. Mas porquê que o Belmont Report tem relevância? Porque outro problema da época era, de facto, e é a investigação com sujeitos humanos. E em 1966, Henry Beecher publicou no New England Journal of Medicine este artigo, Ética e Investigação Clínica, em que denunciava 23 ou 26 investigações que estavam a decorrer em hospitais sem o consentimento dos envolvidos. Portanto, eram investigações que ora eram desenvolvidas, ora eram levadas a cabo por grupos, por médicos e profissionais da área científica, ou eram apoiados claramente pelo governo norte-americano. O segundo grande escândalo na área da ciência, e para quem trabalha a história da ciência, é o estudo da sífilis não tratada, uma experiência que durou entre 1932 a 72, 40 anos de experiência, em que nesta pequena cidade de Tuskegee, este estudo é conhecido pelo estudo de Tuskegee, mas o objetivo foi isolar uma comunidade de afro-americanos camponeses para perceber como é que a sífilis se desenvolvia, de que modo é que era transmitida para as mulheres, de que modo é que essas mulheres transmitiam para o feto e depois para a criança. Portanto, havia, digamos que, 3 etapas
como é que a doença se desenvolvia no homem, como é que se desenvolvia depois transmitida à mulher e depois transmitida ao feto. E esta investigação durou 40 anos, mesmo com o tratamento para a doença, e estas populações nunca receberam tratamento. Portanto, este escândalo não é publicado ao nível do artigo científico, é publicado no jornal como um grande ataque ao governo norte-americano. E é nesta medida, aliás, só um parênteses, o Bill Clinton é que foi o presidente que veio fazer o pedido de desculpas oficial às famílias portanto, em 92, creio eu, passado 20 anos de se ter alertado, não é alertado, porque, na verdade, este Tuskegee muda a história da ética, muda a ética da investigação nos Estados Unidos e, com ela, eu diria, internacionalmente. E eu já vou salvaguardar porquê. Porque, com esta situação, criou-se esta comissão da Comissão Nacional para a Proteção de Sujeitos de Investigação, com o objetivo de identificar quais eram os princípios éticos que deveriam estar na base da investigação científica. E este aspecto é muito importante, porque nós ainda hoje trabalhamos com categorias conceptuais ou operadores de princípios na documentação internacional. Este documento, que levou 4 anos a elaborar e que reuniu vários académicos de renome, o McIntyre participou como académico em que desenvolveu o trabalho, aliás, eu vou trabalhar com o João nesse texto, em que desenvolveu um texto precisamente sobre como é que se identifica um princípio ético. Será que eu posso, pura e simplesmente, dizer que o princípio das paredes brancas deve imperar na USP a partir de agora? Será que as paredes brancas podem ser um princípio a aplicar? O que é que faz de uma categoria um princípio ético? E este trabalho durou de 74 a 78, com outras temáticas, mas o documento mais importante foi da investigação científica. E ainda hoje, toda a documentação e toda a regulação nos Estados Unidos sobre investigação científica bebem e estudam esta documentação. É um texto pequeno, 3 princípios: respeito pelas pessoas, beneficência e justiça, que se vai, na prática, converter em 3 guidelines: consentimento informado, a beneficência, ponderação de riscos e benefícios, e a justiça, seleção de sujeitos de investigação. Queria chamar-vos a atenção que esta questão da seleção passou-se do 8 ao 80. Por exemplo, o meu marido trabalha no NIH, no National Cancer Institute, num dos departamentos da NIH, especificamente no National Cancer Institute, que é um departamento de investigação. E, por exemplo, hoje em dia, as políticas de proteção a comunidades afro-americanas, precisamente para não se instalarem abusos, é muito restritiva. Portanto, há uma hiperproteção de certas comunidades na área da investigação, ou certos grupos, não comunidades, certos grupos na área da investigação, tanto que agora, na investigação, se questiona ou se sente a falta de incluir determinados grupos, precisamente porque é tão difícil, é preciso, há uma tamanha superproteção que depois há outros campos da investigação científica que acabam por ficar fragilizados porque não há investigação em certas áreas científicas. Ora, esta teoria dos princípios acaba por inspirar também a teoria principialista, porque Beecham e Childress, o Tom Beecham é, aliás, o relator, tinha acabado de se formar, e é o relator do Belmont Report, que, portanto, faz toda a linguagem mais aplicada dos princípios, e, simultaneamente, está a desenvolver com James Childress a sua obra. Um documento tem 8 páginas, o livro vai ter 240. Portanto, há quem diga, o Beecham e Childress não foram originais porque se inspiraram. Não, na verdade, não é
não é factual. Os princípios, quer do Belmont Report, quer na ética biomédica, vêm da filosofia social e política, não vêm da ética médica. Estes princípios são da tradição da filosofia política. O que acontece é que o Belmont Report traz para a ética prática e para a ética da investigação princípios que eram amplamente teorizados em filósofos que são antecessores de John Rawls. Por isso é que John Rawls depois desenvolve também a teoria da justiça, baseada em 2 princípios. Ora, Beecham e Childress apresentam esta teoria dos 4 princípios, uma Principle-Based Approach, em 4 princípios: respeito pela autonomia, desdobram a beneficência com a não maleficência, porque, e eu vou-vos dizer também o porquê, já de seguida, mas o que é certo é que, para além de ser a primeira teoria da bioética, é quase como, eu gosto de imaginar isto um pouco como aquela imagem do DNA recombinante, não é? Aquela imagem em espiral, estou a dizer correto, não é? É do DNA recombinante, se calhar, não é? Aquela... Ok. Sim, pronto, obrigada, DNA. Em que a bioética e o principialismo se desenvolvem um no outro, profundamente. Um evolui com o outro, E Beecham e Childress ainda escrevem, e estão no artigo, e no ano em que fez 40 anos da publicação, lançaram a 8ª edição. Portanto, é uma obra que não há nenhuma outra obra na teoria da bioética que tenha evoluído e que se tenha atualizado ao abrigo da evolução da própria bioética. E, claro, esta propagação dos princípios, que de certa maneira acabou por ser muito superficial, porque a bioética é uma disciplina que tem 4 princípios. Não. Então, há quem diga que é Georgetown Mantra, ou os 4 princípios da bioética, ou então a dita língua franca, toda a gente fala, porque é uma linguagem intuitiva. Mas o principialismo é muito mais do que isso. E os problemas do principialismo também são muito mais profundos do que aqueles que nós às vezes ouvimos falar. Só uma definição para contextualizar o que são estes 4 princípios. O respeito pela autonomia é o respeito, ou é a capacidade de tomar decisões pelo próprio. E quando não é pelo próprio, que tenha um representante eticamente reconhecido para que o possa fazer. Portanto, não é o respeito pela autonomia na linha de Kant. É uma coisa muito específica, muito liberal, muito acorrentada ao liberalismo. Beecham e Childress são autores profundamente influenciados por John Rawls. Portanto, estão diretamente relacionados com o liberalismo. A não maleficência é a capacidade, ou é o princípio de evitar fazer o mal. A beneficência, a obrigação de fazer o bem, por isso eles dividiram entre uma obrigação, entre uma ação e uma não ação. E, por fim, a justiça distributiva como uma distribuição equitativa de bens. Como é que estes princípios, porquê é que o principialismo é principialismo e não é outra coisa qualquer? O que é que faz do principialismo uma teoria diferente de outras teorias que trabalham com princípios? O facto de ser prima facie, o facto dos princípios terem uma dimensão prima facie. O que é que isso significa? Que todos os princípios são igualmente iguais, faço a redundância, são igualmente valiosos, até que se prove o seu contrário. São todos inocentes até que se prove que um deve descer no ranking. Ou seja, quando se pondera um problema ético, avalia-se os 4 princípios à partida e depois, com base numa categoria epistemológica de especificação e ponderação, acaba por desempatar
o princípio do outro. O que é que isto significa? Que quando nós atuamos com princípios éticos, para além da definição necessária, também é necessário, e isto na epistemologia e na dimensão epistemológica da ética é muito importante, trabalhar com categorias prima facie, princípios prima facie, implica uma teoria da justificação da violação dos princípios. Ou seja, não é só, eu digo, ao abrigo do respeito pela autonomia, eu vou tomar a decisão de X porque eu quero destacar a autonomia. No principialismo, quando eu quero destacar a autonomia, eu estou simultaneamente a violar a beneficência. Necessariamente. Então, isto é muito delicado, que é uma teoria de princípios exige uma teoria da justificação, da seleção por A e da violação de B. Não é só dizer, porque é importante o consentimento informado porque o princípio de respeito pela autonomia deve prevalecer sobre. Mas deve prevalecer sobre o quê em relação à beneficência? Não é? Porque, geralmente, os grandes conflitos da bioética, dão sempre respeito pela autonomia com a beneficência e ou não a beneficência. Eu já vos vou dar um exemplo. Que é o seguinte, o que é esta ideia de especificação? A ideia de especificação é que, apesar de nós gostarmos muito, e eu gosto da ideia de princípio, eu acho que é um caminho viável de fazer bioética. Mas é insuficiente pensar numa bioética especificamente de princípios, porque os princípios são gerais e abstratos. Então nós precisamos de uma fundamentação para justificar as regras que derivam dos princípios. Daí que exista, o Marcos da Silva, não sei se conhece, se ele pertence a este grupo. Alguns do grupo, a gente já teve uma palestra sobre bioética em animais, faz uns 2 anos. Eu acho que a minoria conhece mais. Também estive no Kennedy Institute e nós trabalhamos com o mesmo monitor, que é o professor Harry Richardson, que desenvolve a teoria da especificação, quer para a ética, fez agora uma aplicação dessa teoria para a política, mas no fundo tem que ver com de que modo é que nós podemos derivar regras específicas de princípios gerais e abstratos. Este é um exemplo, e eu gosto de dar este exemplo porque quem trabalha com sujeitos humanos ou com grupos onde o consentimento se dá, este é um aspecto fundamental. São regras específicas do princípio de respeito pela autonomia, dizer a verdade. Isto é o que nós esperamos que os nossos médicos nos façam, não é? Respeitar a privacidade, a mesma coisa. Proteger a confidencialidade, obter o consentimento informado nas intervenções a que somos sujeitos e, um aspecto muito importante, ajudar os outros na tomada de decisão sempre que seja necessário. Porque, embora o respeito pela autonomia tenha uma grande importância no principialismo, apesar de tudo, há que auxiliar quem não possa tomar, ou seja, por uma questão de pressão psicológica e financeira, etc., seja por limitações cognitivas, seja por limitação na própria idade e não fazendo publicidade, mas um dos aspectos importantes que a teoria principialista faz é uma abordagem a este tema. De que modo é que o representante, que agora esqueci em português e em inglês, surrogate é o substituto da decisão. De que modo é que o substituto da decisão tem enquadramento para legitimamente tomar decisões. Porque o principialismo foi muito criticado por dar muita voz à autonomia e descurar os outros princípios. Eu também discordo dessa perspectiva, mas daí que os autores tenham desenvolvido ao longo dos anos esta dimensão relacional da autonomia. De que modo é que os princípios conflituam? Este é um exemplo.
de que modo é que nós temos um princípio com uma regra específica que conflitua com outro princípio com uma regra específica. Por exemplo, é obrigatório respeitar a autonomia da pessoa, preservando a sua privacidade. Mas também é obrigatório, portanto, é prima facie, praticar a beneficência, eliminando as condições que sejam prejudiciais aos outros. O que nós temos é uma dialética do sistema. Há uma dialética de sistema, não é? E uma flexibilidade dos juízos morais. E um exemplo que nós acabamos de viver, não acabamos, mas vivemos há relativamente poucos anos, é a questão dos testes de Covid e do contágio por Covid ou o teste HIV, que ainda é uma questão que se coloca. Ou seja, por muito que nós tenhamos uma ética ancorada no valor do respeito pela autonomia, e esse foi um dos tópicos que eu falei na Mackenzie há 2 semanas, há a importância de alargar essa temática, por exemplo, às questões de saúde pública. Como é que o próprio respeito pela autonomia pode ser articulado com a beneficência? Porque estes 2 exemplos é um conflito teórico, na verdade é um conflito prático que conduz a um conflito teórico. E um conflito prático, se não for de facto pintar uma parede de branco ou de bege, se não é deste tipo de conflito prático manual, mas um conflito da prática, na bioética, tem sempre na sua raiz um conflito ético. É muito interessante, um conflito teórico, é muito interessante nós começarmos a recuar ao que é que está na origem daquele conflito da prática e percebermos que o pano de fundo é um conflito teórico. Nós estamos sempre com um conflito teórico. E então, este é um caso em que nós temos, por um lado, a autonomia da pessoa e, por outro lado, temos o bem da comunidade. É evidente que a ética da saúde pública, ou melhor, é evidente que as políticas de saúde pública têm propostas para estes casos. Mas a questão é de que modo é que elas depois é integrada numa reflexão bioética e como é que ela própria se articula, como é que a autonomia se articula com a beneficência. E até porque a ética em saúde pública é ainda uma área, comparado com a bioética ou com a ética biomédica, é uma área que ainda tem muito caminho a fazer. A ética da saúde pública e esta ética de dimensão mais ecológica ou ambiental tem muito caminho pela frente. Ao passo que a ética biomédica já tem uma tradição na ruptura com a ética hipocrática absolutamente fenomenal. E a autonomia vem nessa ruptura. A autonomia é uma afirmação sobre os direitos individuais e que vai despontar na ética biomédica, tal como os direitos das mulheres despontou nos direitos civis e todos os outros, e quem reclamou pelos direitos civis teve espaço de diálogo. Portanto, é um discurso é um desafio às elites, à elite militar, às elites políticas e à elite médica também, por si só, uma elite. Portanto, esta ideia da autonomia tem o seu contexto no movimento de afirmação dos direitos civis e individuais. E não é apenas uma invenção da ética biomédica moderna. Não é? Tem o seu enquadramento. E eu trago sempre este lado político porque a ética e a política, constituintemente filosóficas, enriquecem-se uma à outra. O que é que o principialismo diz? O principialismo opera com categorias neutras. O principialismo não vai dizer é bom, é ético aquilo que é bom. Por exemplo, preservar a vida humana sob toda e qualquer circunstância, ao abrigo da sacralidade da vida. Não. O principialismo rejeita esta tradição filosófica mais humanista, mais de tradição greco-latina, judaico-cristã,
faz uma rejeição absoluta, não sei se é absoluta, mas é bastante evidente e diz inclusive a dignidade humana é um conceito que a filosofia moral e política tem feito muito pouco por esclarecer. Portanto, serviu para Kant, mas não serve para a ciência dos nossos dias. Funcionou com a teoria de Kant, mas o problema da ciência não consegue ter a sua resposta em conceitos kantianos. E, por isso, tem o seu critério, ou está fundado no critério de neutralidade e imparcialidade dos juízes de parte. Tem uma ausência de uma teoria do bem. Eu diria que o principal ataque ao principialismo, do ponto de vista filosófico mais puro, é o facto de não ter uma teoria do bem que diga é mau fazer isto e é bem sempre fazer isto. Porque, de facto, eles não têm. Isso não significa que não haja uma meta-ética, mas não faz uma definição do bem. E a ausência de uma teoria do bem que conduz a uma verdade moral objetiva e àquilo que é uma ação. Por exemplo, o João tinha no seu gabinete uma abordagem do Alfonso Gomes Lobo com o John Keon, em que o Alfonso é chileno e fez a sua carreira em Georgetown e estava já muito doente, e o professor John Keon pegou no livro dele e acabou. Aliás, o livro já estava na editora com comentários, e por isso é que o John fez aquilo com o John Keon, porque foi o John que introduziu os comentários dos revisores, e esses sim têm uma abordagem muito dedutivista, ou seja, é bom ou mau isto, então faz isto. Aqui não, aqui nós temos uma dialética. E ao abrigo de quê? De uma teoria da moralidade comum que está na raiz dos princípios e dizendo que todos nós partilhamos exatamente os mesmos valores. Estes princípios são princípios que se encontram na moralidade comum de europeus, norte-americanos, sul-americanos, asiáticos. Portanto, é abrangente. Todos nós sabemos mais ou menos que regras é que devem ser feitas e aquelas que não devem ser feitas. Por exemplo, não matar, não causar sofrimento ao outro, prevenir o dano. São regras da moralidade, não roubar, não punir inocentes. São regras da moralidade comum que depois até são transportadas para as próprias tradições religiosas. Não é? Nós olharmos estas regras, esta lista de regras vem de um autor, de um dos grandes críticos de Beecham e Childress, do Goethe, mas em que não tem tradição cristã, por exemplo, nenhuma. Mas, se nós olharmos para a ética cristã, está cá tudo, só falta mudar o nome, não é? E em vez de regras da moralidade comum, nós temos os mandamentos, não é? É a transposição, portanto, a moralidade é procurada nas diferentes tradições da religião, da filosofia, etc. Mas o que estes autores dizem é, olha, todos nós temos uma certa noção. A moral comum é-nos ensinada como a língua. É pré-filosófica. Nós somos ensinados aos bons costumes. Mas depois cabe à filosofia organizar essas regras e elevá-las a um patamar mais abstrato dos princípios. Por isso, se estas regras fossem divididas, dariam origem ao respeito pela autonomia, a beneficência, não beneficência e justiça. Por exemplo, é extremamente injusto ser roubado, não é? É uma regra da moralidade comum. É um elemento básico, é uma questão de justiça. É absolutamente imoral, não é imoral, é absolutamente injusto ser roubado, não é? E eu também gosto muito desta outra, que é obedecer a leis justas. Porque, por outro lado, nós também temos o direito à desobediência civil, que é um tema muito denso e tenso quando a bioética surge, que é o problema da guerra do Vietnã e de que modo é que se fundamenta
A guerra do Vietnã, obviamente, já tinha ocorrido, mas de que modo é que isto acontece no final da década de 70, teorias sobre a guerra e o direito à desobediência civil. O que é esta moralidade que nos traz para o principialismo? Que não é preciso justificar nenhuma teoria do bem, porque o bem está já nas regras que nós conhecemos, e as pessoas comprometidas com a moralidade, que no fundo somos todos nós, porque nós pertencemos a uma comunidade moral, reconhecem a autoridade destas normas e tendem a agir em conformidade com elas. Por isso é coerente pensar que uma ação que as infrinja possa provocar sentimentos de remorso por parte de quem pratica e o julgamento moral por parte dos outros membros da sociedade. Chegando agora ao quinto ponto, e eu já estou a caminhar para o fim, de que modo é que estes princípios são operacionalizados? O principialismo tem sido muitíssimo criticado, por um lado, com diferentes teorias, a teoria das virtudes, a teoria da lei natural. Há várias teorias para a bioética e há várias teorias dos princípios da bioética. Por exemplo, em setembro, neste encontro que vai ocorrer no Mackenzie, virá o professor David deGracia, que foi aluno do Tom Beecham e escreveu com Tom Beecham um livro muito atual sobre princípios da investigação com animais. Princípios de ética para a investigação com animais. Portanto, quem estiver a trabalhar nessa área e precise fazer um enquadramento teórico da sua investigação, valeria a pena dar uma vista de olhos nesta obra. Depois eu posso deixar o título com o João. Mas, simultaneamente, ele trabalhou com o seu mestre na teoria, na ética animal, mas, simultaneamente, com um colega da Inglaterra, desenvolveu uma teoria, também em princípios, que visa substituir a teoria de Beecham e Childress. Portanto, uma no cravo, outra na ferradura, no bom sentido, e há quem, como se costuma dizer, é preciso ter costas largas, portanto, por um lado para fazer cooperação e por outro lado fazer competição. E isto é o bom da academia. Mas de que modo, isto para dizer que, em primeiro lugar, os princípios nunca perderam a sua atualidade, seja do próprio modelo de Beecham e Childress, seja noutras teorias que apareceram posteriormente. De que modo é que estes princípios são operacionalizados? O que é a bioética pública? Já não é aquela bioética académica que até agora eu estive a tentar fazer. O que é a bioética pública? É aquela bioética em que nós precisamos dela. Nós precisamos da bioética pública e temos-la na documentação internacional, nomeadamente em declarações universais e convenções internacionais, a Convenção Europeia sobre por exemplo, os nomes não é universal. A Convenção da Biomedicina, dos Direitos Humanos e Biomedicina, acho que é assim o título, que é a Convenção do Oviedo. Tem vários princípios destacados. As próprias comissões de ética operam numa lógica de consenso, sejam elas organismos nacionais, como o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é o organismo português que apoia o governo, seja nas comissões de saúde ou hospitalares, seja até em comissões de ética de investigação que existem nas universidades e em institutos privados, públicos ou privados. Portanto, o que nós temos neste género de trabalho é uma ética de consensos em que se parte de um determinado entendimento e num conjunto de pressupostos que já foram validados e aceitos e operacionaliza-se a ética nestes termos. Ou então, evidentemente, na elaboração de políticas públicas, na investigação científica, saúde ou ambiente. Por isso, há uma articulação de interesses igualmente relevantes e frequentemente conflituantes. Este documento, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, teve um enorme impacto e eu acho que
para além do impacto que teve a nível político, teve a bioética reconhecida precisamente nesta dimensão pública e na pertinência de uma teoria da ética para a bioética pública. E teve um enorme impacto aqui, teve em Portugal. Não sei, confesso, não sei se terá tido tanto impacto assim nos Estados Unidos. Eu já lá estou há uns anos e eu acho que nunca ouvi assim uma grande referência a este género de documentação. Mas se calhar também posso ter ouvido do sítio errado, não é? Mas este documento, e eu tento destacar aqui os princípios que são enunciados para se ver como uns podem ser reconhecidos, como algumas regras derivam dos próprios princípios. Por exemplo, a autonomia e responsabilidade individual, em que a privacidade e a confidencialidade que nós conhecemos a partir de Beecham e Childress estão aqui espalmados com toda a autoridade e pertinência. Agora, esta documentação sofre exatamente o mesmo mal de Beecham e Childress. Todos os princípios são importantes e são igualmente relevantes. Portanto, há uma dimensão prima facie também aqui. Qual é... eu já tive isto como prós e contras, mas vamos pôr isto noutros termos. Cara e coroa. Qual é o lado cara do principialismo? De facto, é o primeiro e o mais influente modelo teórico da bioética e que moldou, e por muito que as teorias sejam reacionárias ao principialismo, são reacionárias ao principialismo. É quase impossível trabalhar em bioética sem se confrontar com já me repeti nisto, mas há um crítico que diz que o principialismo é o Borg da bioética, fazendo alusão àquela figura do Star Trek, que é rende-te ou serás assimilado. E é o que o principialismo faz. Como tem 8 edições, quem os critica, eles acabam por assimilar a crítica, respondendo à crítica na edição seguinte. E acabam por beber daquela crítica e vão aprofundando a teoria. Fixou a tradição filosófica dos princípios da filosofia social e política na ética da saúde, e a qual tem sido adaptada por diferentes autores e é operacionalizada em vários documentos internacionais, comissões de ética e políticas de saúde. Tem uma linguagem intuitiva e de fácil apreensão e entendimento. Há uma conceptualização bastante desenvolvida da autonomia no domínio da saúde, instaura a doutrina do consentimento informado. O Tom Beecham esteve na década de 80 ligado a um projeto que depois desencadeou um livro que ainda é uma referência, tem obviamente as suas atualizações, mas em que se diz que é a doutrina do consentimento informado vem desta tradição liberal dos direitos individuais. É uma ética para as sociedades globais, no sentido em que a reflexão ética inicia-se num ponto médio em que não é preciso recuar às considerações do que é mau e bem para o homem todo, porque não há um homem como um todo, há homens e mulheres muito diferentes entre si. E por isso, porque parte de uma ética de neutralidade e de imparcialidade. E é esta ética de neutralidade e imparcialidade que dá o terreno para a construção de consensos, que são os consensos que operam na documentação, na bioética pública. Qual é o lado coroa? Não sempre necessariamente mau, cara ou coroa, só o outro lado da moeda. É que para se... e isto é um aspecto, isto é um hot cake na filosofia. Para se aceitar a neutralidade, tem que se abrir mão, ou ter-se-á que abrir mão dos universalismos éticos,
Será que teremos? Porque quando nós aceitamos que há um aspecto neutro da ética, a ética nunca foi neutra. Quando nós aceitamos partir de um pressuposto de neutralidade, nós estamos a caminhar para uma fundamentação do relativismo. O que é bom para mim não é bom para ti, mas o que é bom para ti, de repente, pode causar dano a outra pessoa. Não é? Então, será que a neutralidade dos pressupostos éticos, até que ponto é que isto tem implicações mais graves? Eu aceito a neutralidade, mas se eu aceitar a neutralidade, também começo a abrir espaço para o relativismo ético, para o relativismo da ética. Por isso é que eu digo que há um esvaziamento moral da ética, porque a ética sempre buscou considerações sobre a moralidade, sobre uma definição de moral, da moral e da ideia de bem. Tanto que as tradições, as definições de ética, o que é ética? Isto é na tradição continental. O que é ética? É uma ciência do bem. O que é? Portanto, à partida nós teríamos que saber o que é bem. Parte de critérios de imparcialidade e de neutralidade sem ter uma base de bem, uma base teórica de bem, é difícil de estabelecer, e isto é um aspecto que eu acho muito interessante, é difícil estabelecer uma teoria para a resolução de conflitos práticos. Aquela teoria da especificação e da ponderação, depois tem algumas limitações práticas, que eu posso voltar cá para o ano, para podermos discutir mais um bocadinho. É que eu tenho sempre dito isto, eu posso sempre voltar para o ano para podermos continuar a pensar sobre este assunto. E por fim, tem um potencial de relativismo dependendo do modo como os princípios ora são definidos, ora são aplicados. E é evidente que é um aspecto que eu não desenvolvi, mas desenvolvo depois na minha investigação, que é uma teoria das consequências. Quando nós não temos uma teoria do bem, os conflitos éticos acabam por ser necessariamente resolvidos de uma forma consequencialista, com base nas consequências. É bom ou mau de acordo com a ponderação que nós fazemos das consequências previstas. Por isso não é um consequencialismo absoluto, mas é um consequencialismo ainda assim. Por isso, é inegável que o principialismo tenha uma enorme influência da bioética, quer na sua fundamentação, quer na tradição dos princípios. No entanto, a sua ampla divulgação foi acompanhada pela crítica e com alguma superficialidade também, o que fez com que se desse menos atenção à estrutura teórica ou epistemológica do principialismo. E eu acabo com duas perguntas. Será que o principialismo é um produto de uma cultura norte-americana ou pode ser aplicado fora do contexto em que teve origem? E o Brasil e a bioética brasileira têm os seus próprios modelos desenvolvidos, a teoria a ética da intervenção e a ética da proteção, são duas correntes dominantes cá, por reação ao principialismo. Ou pode falar-se da autonomia da pessoa num contexto, como o meu PowerPoint esqueceu-se de pôr ali um ó, porque foi, mas num contexto em que a justiça continua a ser tão debatida. E obrigada pela vossa atenção. E só aqui um pequeno agradecimento à Mackenzie e à Carlos que me trouxe cá, ao Kennedy Institute, onde eu desenvolvi esta investigação, e à Nova, que é a minha instituição de origem. Obrigada. Muito obrigado, Marta. Eu vou só encerrar aqui a gravação e agora a gente pode abrir, então, para perguntas. A gente tem aí o espaço totalmente aberto, caso alguém queira trazer uma questão tanto de esclarecimento, quanto a gente para algum caso, quanto alguma situação. Como vocês viram, a Marta está trazendo principialismo dentro de um contexto aí filosófico de família de teorias, né? É algo que influencia muito, né? A gente tem o CONEP, né? O Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, tem uma resolução 196 de 1996 que dá para você identificar ponto por ponto os 4 princípios. Então, também no Brasil isso impacta diretamente, inclusive, como a gente tem comitê de bioética no próprio IB, isso chega até a própria prática.
Então, acho que a moral do que a Marta traz, quer a gente concorde, quer não, a gente está vivenciando impactos dessa teoria filosófica. Então, por um lado, é algo muito abstrato, por outro, quando alguém faz um projeto de pesquisa hoje aqui no IB, vocês sabem, mestrado, iniciação científica, você tem que mandar para o Comitê de Bioética, em parte isso tem uma influência dessa teoria anglo-saxã dos anos 70 sobre como a pesquisa está sendo avaliada, né? Então, eu sou suspeito que eu tenho um monte de questões, mas acho que a gente pode abrir, né? Só vou parar aqui a gravação.